Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal O Barba da Química. Eu sou o professor Marcelo Marques e estou aqui hoje, gente, para a gente começar o nosso módulo de eletroquímica. Nós vamos estudar um pouquinho sobre pilhas, baterias, sobre o processo de eletrólise. E na aula de hoje a gente vai estudar, na verdade, reações redox ou reações de óxido-redução. Vamos lá? Vamos começar o estudo? Então, galera, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Então, vamos entender o que são reações redox. Reações redox, pessoal, a gente está acostumado a trabalhar com elas no dia a dia. Por exemplo, um exemplo de uma combustão de um fósforo, por exemplo, é um exemplo de uma reação de oxidação e redução. Talvez o mais famoso de todos os processos de oxidação e redução seja o processo do enferrujamento. A gente não tem o hábito de falar algo está oxidando, algo está reduzindo. Algumas pessoas até falam. Em geral, o que a gente fala? Ocorreu, enferrujou, o ferro enferrujou, o prego enferrujou, enfim, aquele material enferrujou. Mas isso é um exemplo de uma reação de oxirredução. Mesma maneira, queima de combustão de combustíveis para fazer veículos funcionarem. Quando a gente, por exemplo, utiliza alguns produtos para descolorir o cabelo, como a água oxigenada, por exemplo, são exemplos de reações redox, tá certo? Ou óxido-redução. Vamos entender essas terminologias mais à frente. O exemplo aplicado direto de reações redox no dia a dia nosso são as baterias, tá certo? As pilhas, baterias, que daí a gente usa, né, nos nossos notebooks, celulares, no controle remoto da televisão. Vamos entender também na nossa próxima aula, vamos explicar um pouco mais sobre as pilhas e baterias, para vocês entenderem com o processo de funcionamento, a parte química das pilhas e das baterias, tá certo? Então vamos lá, as definições. Oxidação significa perda de elétrons. Redução significa ganho de elétrons. Então, reações de oxirredução é quando há transferência de elétrons, ou seja, quem está perdendo elétrons transfere para a espécie que está ganhando elétrons, tá bom? Isso que são reações de oxirredução. Reações que envolvem transferência de elétrons com uma espécie, a espécie que está oxidando, doando elétrons para a espécie que está reduzindo. Observando a estrutura da matéria, as reações de oxidação e redução envolvem transferência de elétrons entre os átomos, como a gente já falou. Contudo, sabe-se que a oxidação e redução ocorrem juntas na mesma reação química. Gente, essa sentença aqui é muito importante. Não existe uma reação que ocorra somente oxidação e não tenha redução. Ocorre sempre os dois. Ocorre sempre oxidação e redução. Se está ocorrendo uma redução, tem que ter naquela mesma reação uma oxidação e vice-versa. Tenham isso em mente que vocês vão dominar as questões de óxido-redução dos concursos que vocês vão fazer por aí. Um exemplo prático. Um exemplo prático é esse aqui. Quando a gente introduz um fio de zinco e uma solução aquosa de sulfato de cobre. Para quem não lembra, gente, solução de sulfato de cobre é um azul. É o produto que usa para tratar piscina. É um azul muito bonito. Então a gente coloca lá um fio de zinco numa solução de sulfato de cobre. Tá certo? Com o passar do tempo, a gente começa a observar que aquela solução já não está mais azul, ela começa a ficar incolor. E além disso, a gente vai observar a deposição do zinco metálico, do cobre metálico na superfície do zinco. Cobre metálico tem cor, Marcelo? Tem. Qual é a cor que eu sei? Como é que eu vou saber qual é a cor do cobre metálico? Vamos usar o nosso conhecimento do dia a dia. O cobre metálico tem aquela cor avermelhada. É o fio de cobre. Se você decapar um fio, você vai ver lá aquela cor avermelhada. Essa é a cor do cobre. Então aqui, ó, nessa reação a gente consegue ver, ó, o zinco oxidou, o NOx dele aqui ele perdeu elétrons, por isso ficou com o NOx aqui, ficou com mais 2. E o cobre reduziu, recebeu os 2 elétrons do zinco e sofreu redução. Vamos entender mais à frente? Repare que aqui eu estou trabalhando com número de oxidação. Então a gente precisa relembrar o que é essa história de número de oxidação, tá certo? Mas antes disso, para finalizar essa parte inicial da nossa aula de hoje, eu coloquei aqui exemplos de semi-reações. Na verdade, isso aqui, gente, a gente chama de reação global. E daí eu vi que o zinco é a espécie que oxida. Saiu de NOx 0, foi para NOx mais 2. Então, eu tenho uma semi-reação de oxidação se eu considerar aqui só o processo que envolve o zinco. Aqui mais 2 elétrons para significar o quê? Que o zinco está perdendo esses 2 elétrons. E semi-reação de redução. Por que semi-reação de redução é o cobre, Marcelo? Porque o cobre, gente, nessa reação global, saiu de NOx 2, chegou a NOx 0. Então o NOx diminuiu, ele ganhou elétrons do zinco.
Então tá aqui a reação que simboliza. Esses dois elétrons estão aqui para quê? Para simbolizar o ganho de elétron que o íon cobre teve, tá certo? Agora sim, vamos começar a lembrar as regras de número de oxidação. Essas regras vocês já aprenderam em algum momento do estudo de vocês. Agora a gente vai fazer uma rápida revisão dessas regras para vocês dominarem as questões de oxirredução. Vamos lá. Então, primeira regra, o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Então significa o quê, gente? Substância simples numa reação química tem NOx zero. Como a gente viu no exemplo anterior. Zinco sozinho ali numa reação química, substância simples. Não tinha carga nele ali, então NOx é zero. Lembrando, para quem esqueceu, gente, substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico. O elemento químico pode ser repetido em várias quantidades. Por exemplo, eu tenho enxofre, 8 átomos de enxofre, mas é o mesmo elemento químico, o enxofre. Então, por isso, eu posso falar que o NOx do enxofre aqui, nesse caso, seria zero. Tudo bem? Segunda regra, o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Então, tá aqui. NOx do potássio, mais 1. NOx do bário, mais 2. NOx do flúor, menos 1. NOx do nitrogênio, menos 3. O NOx é sempre igual à própria carga quando o átomo tem carga. Tá legal? Terceira regra são as regras gerais de NOx. Então vamos lá? Família 1A sempre tem NOx fixo, mais 1. Família 2A, NOx fixo sempre mais 2. Zinco, NOx fixo mais 2. Além do zinco, existe o elemento químico, o metal cádmio. Também tem NOx fixo mais 2, tá legal? Prata, NOx fixo mais 1. E alumínio, NOx fixo mais 3. Então a gente pode fazer um resumo disso, ó. Metais alcalinos e prata, NOx fixo mais 1. Metais alcalinos terrosos, zinco e cádmio, NOx fixo mais 2. E o alumínio, NOx fixo mais 3. Além disso, a gente tem uma quarta regra. O NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente igual a mais 1. Eu posso dizer que 99% das vezes o hidrogênio vai ter NOx mais 1. E no ensino médio, quase que 100%. Por quê? Porque o hidrogênio só não tem NOx mais 1 quando a gente está trabalhando com hidreto. Hidreto é quando a gente tem lá aquela ligação química, gente, que é o metal doando o elétron para o hidrogênio. Tá certo? Uma ligação iônica nesse caso. Aí o hidrogênio ali, como ele recebeu um elétron dado uma doação do metal, ele passa a ter NOx menos 1. Mas em geral, no ensino médio, o hidrogênio aparece para a gente com NOx sempre mais 1. O oxigênio, em geral, tem NOx menos 2, com exceção de quando ele está ligado ao flúor, porque daí ele não é mais o elemento mais eletronegativo. Vamos lembrar que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são o flúor, depois o oxigênio. Então, quando o oxigênio está ligado ao flúor, ele passa a ter NOx positivo mais 2, porque daí, no caso, ele vai doar os elétrons para o flúor. E também, os casos mais comuns é quando há a formação de peróxidos. Quando há a formação de peróxidos, como aqui o H2O2 e o Na2O2, o NOx do oxigênio é menos 1, tá bom? Mas, em geral, gente, o NOx do oxigênio vai ser quase sempre menos 2. A exceção que mais vai aparecer para a gente é essa aqui, ó, a água oxigenada, tá certo? Que é o peróxido de hidrogênio. Então, dando continuidade, sexta regra. Os halogênios apresentam NOx menos 1 quando formam compostos binários, compostos de 2 elementos, nos quais são os mais eletronegativos. Por que isso, Marcelo? Gente, halogênio, família 7A, precisa de um elétron para chegar a 8. Então, quando ele está ali fazendo um composto binário, que ele é o mais eletronegativo, ele quer ganhar esse elétron. Então, por isso, o NOx dele é menos 1. E agora a regra para a gente fazer os cálculos dos NOx, quando a gente tem ali na molécula alguns elementos que a gente sabe, NOx, que tem NOx fixo, e outros que a gente não sabe. A soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre igual a 0. Então, só de família 1A, NOx mais 1. Então, não preciso... Sei que o NOx do cloro tem que ser menos 1. Por quê? Essa molécula não tem carga. Marcelo, como é que eu sei que a molécula não tem carga? Porque se a molécula tivesse uma carga, ela teria que aparecer aqui para mim. E ela não está aparecendo. Legal? Então, aqui está um exemplo na prática. Ó. Quero determinar o NOx do fósforo. Eu sei que o hidrogênio tem NOx fixo mais 1, então fiz aqui, ó, 3. Por que 3, Marcelo? Porque eu tenho 3 átomos de hidrogênio.
vezes mais 1, que é o NOx fixo do hidrogênio, ou melhor, quase sempre o NOx do hidrogênio é mais 1, né? Mais X, que é o NOx do fósforo, que eu não sei. NOx do oxigênio, quase sempre menos 2, nesse caso aqui menos 2, então menos 2 vezes 4. Fazendo essa continha, eu vou ter mais 3 com menos 8. Mais 3 com menos 8 dá menos 5, quando muda de lado vai ficar X igual a mais 5. Calculei o NOx do elemento químico fósforo aqui na molécula de ácido fosfórico. Legal? Outro exemplo, eu tenho aqui a molécula do dicromato de potássio. Vamos lá? Potássio, família 1A, NOx fixo mais 1. Então, 2 vezes mais 1. Por que o 2, Marcelo? Porque eu tenho 2 átomos de potássio aqui. Mas o cromo eu não sei, chamo de X. E por que ficou 2x? Porque eu tenho 2 aqui embaixo do cromo. E o oxigênio, NOx menos 2 vezes 7. Então, vou ter aqui menos 14 com mais 12. Vou ter menos 12. Passar para o outro lado, vai ficar mais 12. Vou dividir por 2, resolvendo a equação de primeiro grau. NOx do cromo aqui no dicromato de potássio é mais 6. Legal? Agora, a oitava e última regra. No íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. O que isso vai significar, galera? Quando eu tenho uma molécula, que eu tenho uma carga, essa carga está aqui, ó, representada para mim. Nesse composto aqui, a carga dela, do composto, é menos 4. Então, na hora que eu for fazer a conta do fósforo, que é o elemento que eu não sei o NOx, eu não vou igualar a 0, vou igualar a menos 4. Então, tá aqui, ó. Fósforo eu não sei, chamei de X. 2 vezes X, 2x. Mais oxigênio menos 2 vezes 7, menos... Tá aqui, vai ficar menos 14, né? Igual a menos 4, que é a carga da molécula. Resolvendo a equação aqui de primeiro grau, aqui tem menos 14, muda para o outro lado, vai ficar mais 14. Mais 14 com menos 4 dá mais 10. Dividir por 2 para resolver a equação do primeiro grau. NOx do fósforo no P2O7 com carga menos 4 é mais 5. Feito. Beleza, gente? Facinho, facinho, né? Então, vamos lá. Então, o que agora a gente precisa fazer? Um resumão aqui, ó. A gente tem aqui semi-reação em que ocorre perda de elétrons, é denominada reação de oxidação. Semi-reação que ocorre ganho de elétrons é denominada reação de redução. Além disso, a espécie que tem o NOx aumentado é a espécie que sofre oxidação, que perdeu elétrons. A espécie que tem o NOx diminuído é aquela espécie que sofreu redução, houve o ganho de elétrons. Tá certo? E daí uma última terminologia importante que a gente precisa ter aqui é, naquele exemplo anterior, o cobre sofreu oxidação e é denominado agente redutor, pois ao ceder elétrons aos íons prata, provoca sua redução. Já a prata sofre redução e age como agente oxidante, pois ao receber elétrons do cobre, provoca sua oxidação. Então, gente, o que tem que ter em mente? A espécie que sofre oxidação é a espécie que perde elétrons, tem um NOx aumentado e é o agente redutor. A espécie que ganha elétrons, ela sofre redução, tem seu NOx diminuído e é o agente oxidante. Para ficar mais claro, a história de agente redutor e oxidante, como eu falei lá no começo da nossa aula, não existe oxidação sem que exista redução. Então, se o cobre vai oxidar, ele vai ter que fazer alguém se reduzir. Ele então vai fazer a prata sofrer redução. Por isso ele é o agente redutor. E vice-versa. Se a prata está reduzindo, ela vai fazer alguém se oxidar. Então ela é o agente oxidante porque ela faz o átomo de cobre sofrer reação de... faz o átomo de cobre sofrer oxidação. Legal, gente? Então aqui alguns exemplos práticos disso. Eu tenho aqui a reação da poluição atmosférica. As chaminés da fábrica, em geral, liberam dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre encontra o oxigênio no ar atmosférico, tá certo? E daí forma o SO3. Se eu for calcular o NOx aqui, eu vou ter o enxofre variando de mais 4 para mais 6. Então ele oxidou, é o agente redutor ou redutor. O oxigênio variando de 0 para menos 2. Então ele sofreu uma redução, logo ele é o agente oxidante. Um outro exemplo, como eu falei lá no segundo slide da aula de hoje, da ferrugem. Está aqui a reação que forma a ferrugem. Eu tenho ferro metálico reagindo com oxigênio e formando o óxido de ferro 3. O que ocorre aqui nessa reação? O ferro oxida, então ele é o agente redutor, e o oxigênio ele reduz, então aqui ele é o agente
oxidante. Legal? Então, em todas as situações mostradas, temos uma equação química de oxidação e redução representando o fenômeno. Então, aqui mostrei a reação da oxidação, né, da reação do oxigênio com dióxido de enxofre e da reação do ferro com oxigênio formando o óxido de ferro 3. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula a gente continua vendo agora o conteúdo de pilhas. Esse aqui é a base que vocês precisam saber para a aula de hoje. Então, assim, tem que sair daqui sabendo o que é oxidação, o que é redução, o que é agente redutor e o que é agente oxidante, tá bom? Espero que tenham gostado. Então, ativa o sininho para quando eu postar a próxima aula vocês já terem acesso direto, o YouTube te lembrar. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha para geral. E teve alguma dúvida na aula? Vai lá nos comentários que eu respondo a todos os comentários que vocês fizerem. Legal? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.